Boa, galera, tudo certo aí? Então hoje aqui a gente vai falar sobre a Bruxa de Blair e, e claro que eu não vou gravar o vídeo dessa forma, né? Pô, pelo amor de Deus, que canseira que não é assim. Mas enfim, vamos falar sobre a Bruxa de Blair então, um filme de 1999, um filme que eu confesso que eu me empolgo quando estou falando dele, porque pra mim ainda é a campanha de marketing mais genial da história do cinema, né? Eu acho que muita gente considera a Bruxa de Blair um filme meio lento, um filme meio arrastado, um filme até que não é tão assustador, né? Muito porque... Aí se você não assistiu, acho que eu já vou te dar um spoiler, mas é um spoiler, acho que é até bom, pra não mexer muito com as suas expectativas, né? Mas é um filme que não mostra a bruxa em tela, que não mostra nada assim visualmente tão assustador em tela. Então ele tende muito mais pro terror psicológico mesmo, né, para mexer com a nossa imaginação, mas acho que justamente quando a gente fala do filme na sua época de lançamento, né, leva ele para dentro da campanha de marketing que ele cria, acho que ele passa a ser um dos filmes mais assustadores da história, assim, e passa a ser um filme que vai mudar a cara do terror, né, daqui em diante, porque ele traz muitas das características marcantes dos anos 90, que a gente até discutiu nos dois vídeos anteriores, né? Então ele pega, trabalha um terror muito mais psicológico e que estava em alta nessa década, mistura com um terror sobrenatural um pouco mais clássico para potencializar as sensações, os sentimentos de angústia, os sentimentos de terror social, né? de vulnerabilidade, de fragilidade mesmo, que também acabam se fortalecendo, né, mais no final dos anos 90 e 99, muito pela virada do milênio, né? Então esse medo, o que vem pela frente, né, do bug do milênio, pô, o que vai ser do século XXI, o que vai ser do nosso futuro, pega todos esses elementos e trabalha eles de uma forma muito eficiente para se vender como um filme real, né? Então ele vai trazer uma campanha de marketing, um lance para atrair o público para assistir, tanto nas telas, mas principalmente fora das telas, que funciona muito bem nessa época, né? Porque A Bruxa de Blair, ele é um filme que se estreia em 99, mas é um filme que começa a ser feito bem antes, porque lá em 93 os realizadores já vão criar um site para o filme, né? E que diferente do site de outros filmes, né, que traziam mais imagens promocionais, trailers, curiosidades de bastidores, tudo, o site da Bruxa de Blair já vai trazer, não falar do filme em si, mas vai trazer elementos culturais, depoimentos fictícios de pessoas que tiveram envolvimento com a bruxa, né? Inclusive de assassinos que diziam que matavam suas vítimas por estarem sob a influência da bruxa, né? Então vai começar a trazer muita coisa para fortalecer a lenda urbana da bruxa, né? Tipo, a lenda urbana que meio que inspirar o filme. Tanto que em 95, esses mesmos realizadores pegam três jovens estudantes de cinema, né, novatos, desconhecidos na indústria, levam eles para uma floresta, né, e acabam gravando um documentário curtinho, 8 dias, extremamente barato, muito cru, né, que em relação ao esmero de produção mesmo, mas um documentário que tinha o objetivo justamente para provar a existência ou não dessa bruxa, né? Então, que já trabalha muito um conceito de é real ou não é real, que o site já estava começando a fomentar, né? E aí, com esse documentário, né, meio que provar a existência dela ou não. A partir disso, né, gravam-se o documentário, os realizadores vão e deixam esses jovens meio que em off, né, sem dar entrevista, quieto lá nos cantos deles, né, fora dos radares, tudo, e alimentam o site justamente com o quê? Esses jovens desapareceram, cara. Eles foram atrás da bruxa e eles desapareceram. Ninguém sabe do paradeiro deles. A partir disso, qual que é a sensação no público, né? É real, cara. Putz, grilo, é real. A molecada foi lá atrás da bruxa e sumiu. É real. Tô ficando com medo desse negócio. Anos depois, lança um documentário sobre o desaparecimento dos jovens, com depoimentos fictícios, mas de familiares, de policiais, de professores, falando: a gente não devia ter deixado a molecada aí, cara. Agora ninguém sabe o que rolou. Putz, grila. Né? Então, fortalece muito mais a sensação, tipo, é real, cara, essa bruxa, eu tô com medo, velho. Chega em 99, então os caras falam: ó, a gente ainda não sabe o que aconteceu com a molecada, mas encontramos as filmagens deles, documentário que eles estavam fazendo, a polícia liberou as imagens, nós editamos, fizemos um filme e tá aqui, ó, Bruxa de Blair de 99.
Se quiser ver o que eles encontraram, tá aqui. Aí tu fala, caraca, velho, eu quero ver. Tanto que os cinemas da época, os festivais, eles traziam cartazes desaparecidos desses atores, né? Desses jovens que eles ainda ficaram fora do radar, né? Com o filme estreando. Então, todo esse lance, tipo, putz, é real, cara. Ainda estava muito forte. E A Bruxa de Blair, de fato, é um dos poucos filmes que conseguem esse efeito nessa magnitude, esse efeito de se vender como real, né? É um filme barato, como eu falei, tipo, ele custa US$ 60 mil, que na minha conta bancária é muita grana. Se você quiser me transferir, fazer um pix, fazer uma vaquinha aí, putz, eu vou agradecer infinitamente. Mas que, em termos de cinema, é merreca, é troco de pão, né? E ele fatura quase 250 milhões. Então, ele acaba se tornando o filme mais rentável da história na época. Hoje em dia é o segundo filme mais rentável. Ele acabou perdendo posto justamente para Atividade Paranormal, que é outro filme que vem muito na onda da Bruxa de Blair, que consegue esse efeito de se vender como um filme real. Então, a partir disso, ele muda de novo, cara, a cara do cinema, sabe? Ele muda o jeito com que os filmes começam a utilizar do marketing para fazer a sua campanha. Ele vai ser extremamente popular, extremamente importante para o subgênero do terror que está em atividade até hoje em dia, que é o found footage, né? O lance das filmagens encontradas, aquele lance que parece que o seu personagem ele está gravando o filme, né? Então que a gente está assistindo ao filme em primeira pessoa, o que aumenta muito a nossa imersão, nosso envolvimento e também no caso de filmes de terror como A Bruxa de Blair, aumenta até mesmo a tensão, né? Porque, pô, mesmo sendo numa floresta gigantesca, a sensação de claustrofobia que o filme nos causa é muito grande e ajuda muito no terror, né? Porque a gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe o que está aparecendo em tela direita, a gente não consegue distinguir, né? É também o que muitas pessoas acabam considerando como um dos primeiros, se não for o primeiro viral da história, que vai trabalhar, né, com um marketing transmídia, então que não vai se restringir só a um tipo de mídia, né? Não vai ficar só no filme, que vai também no site, no boca a boca. Só para dar um exemplo mais recente, a Marvel é uma empresa que usa muito desse lance da transmídia hoje em dia, né? Porque o que acontece nos filmes tá influenciando nas séries, nos quadrinhos, vice-versa e tal. Então a Bruxa de Blair ele começa também com esse conceito de viral, né? De um site que viraliza e tudo mais. É também importante. Ele mostra, né, de uma forma geral que o found footage ele é muito lucrativo, não só para o terror. Claro, a gente vai ver muito filme de terror até os dias de hoje que vão seguir a fórmula found footage. Pô, dá para citar Hack, dá para citar Cloverfield, Assim na Terra como no Inferno, A Visita, vários outros, mas ele mostra que é uma forma de se fazer filme barato, que dá um bom retorno. Então a gente começa a ver filmes fora do terror que vão seguir a fórmula found footage também, né? Como, por exemplo, aquele Terror Sem Limites, Poder Sem Limites, desculpa, Poder Sem Limites, aquele Projeto X, né? Até O Que Fazemos nas Sombras mesmo, todos eles tentando emular um falso documentário também. Então, A Bruxa de Blair acaba sendo muito importante para a indústria do cinema como um todo, né? Por trazer todas essas mudanças na cara da indústria, mas também é muito importante para a sociedade em termos de cinema de terror, porque ele desperta um tipo de medo diferente na sociedade, né? Que vem, claro, né, dentro do lance da vulnerabilidade, da fragilidade, da insegurança, da incerteza com o futuro, que já era presente nas pessoas, mas quando colocadas isso em frente né, perante o sobrenatural, igual a Bruxa de Blair fez, é um sentimento muito de impotência, né? Da humanidade perante o sobrenatural. É uma parada tipo, cara, não tem o que a gente faça quando a gente está enfrentando uma ameaça que a gente nem sabe se existe. E se existir, que a gente não sabe o que é capaz de fazer conosco, sabe? Então é um tipo de medo que vai fazer com que grandes estúdios, grandes cineastas comecem a procurar histórias que vêm dessa mesma pegada, trabalham justamente esse tipo de horror, né? E que, claro, vai fazer com que cineastas, estúdios, realizadores comecem a olhar, né, justamente procurando por essas histórias, a olhar um pouco para fora de Hollywood também, para tentar encontrar histórias e trazer elas para o circuito hollywoodiano, né, trazer para o contexto mais americanizado, mas que já é uma parada que marca o terror mais anos 2000 e diante, e então, logo, é um papo pra gente conversar até amanhã, né? Mas diz aí, se você já assistiu A Bruxa de Blair, na época, 99, eu tinha 5 aninhos só, então,
Claro, não peguei o hype, mas diz aí se você pegou o hype, né? Toda a estreia da Bruxa de Blair, se você também acreditou que o filme era real. Depois com Atividade Paranormal eu peguei um pouco mais do hype. Eu não acreditei que era real, mas ainda hoje eu nunca vou me filmar dormindo. Pô, vai saber o que vai aparecer, né? Deus me livre, não quero nem saber. Então, mesmo a gente sabendo que são filmes tipo fictícios, não é nada real, ele mexe com um medo diferente na gente, né? É muito doido isso. Bruxa de Blair também, esse filme, ele tem no YouTube, mas tem também na Amazon Prime, se você ainda não assistiu, for lá assistir, quiser deixar aqui depois, né, sua opinião, o que você achou, fica mais que à vontade. Quiser deixar também dica, recomendação, indicação de algum outro filme found footage do terror ou de uma forma geral também que você goste, fica à vontade para deixar um comentário aí. Muito obrigado pela atenção hoje. E fica ligado aí que amanhã, então, vamos para os anos 2000 já, hein? Eita, fica ligado aí que amanhã a gente continua o nosso papo aqui, então. Valeu!